terra de sambistas famosos, Juiz de Fora também é referência no teatro, na literatura. Por aqui a cultura rola solta há décadas. E mesmo que às vezes falte um pouco de incentivo público, os artistas têm se reinventado e imprimido qualidade na cidade. Hoje o Câmara Discute convidou para esse debate, para essa conversa, o sociólogo e vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Wanderson Castelar. É um prazer recebê-lo, vereador. Vamos falar um pouquinho sobre cultura popular de Juiz de Fora. O senhor é atuante nessa área já há algum tempo. Destaca para nós alguns projetos, de que forma que o senhor tem conseguido trabalhar. Olha, primeiro eu gosto sempre de fazer uma distinção. O meu conceito de cultura popular caminha um pouco com a cultura erudita. No seguinte sentido, o Darcy Ribeiro usava uma imagem que eu gosto muito. A cultura é como se fosse um pássaro, e os pássaros têm duas asas. Então, uma asa é a erudita, a outra é a popular. De certa forma, elas precisam uma da outra para se alimentarem, né? Para se sustentarem. Eu vejo nessa perspectiva não só o trabalho que eu realizo na Câmara, como também a intervenção que eu busco fazer na própria sociedade, né? Gosto muito de uma lei que infelizmente ainda não foi plenamente implantada, que determina a criação na cidade de uma rede municipal de pontos de cultura. E é a ideia de identificar e fortalecer ações culturais, sobretudo de manifestações mais tradicionais, aquelas que têm mais dificuldade de sobrevivência e que precisam um pouco mais da ação do executivo, do poder público de um modo geral, para se sustentarem e sobreviverem, atravessando os anos, né? Sim, é muito importante resgatar a história e fazer com que ela sobreviva, né, vereador? Lógico. Porque a gente tem, até mesmo é importante a gente entrar nesse debate aqui, que o senhor trabalha muito nessa área da questão da imigração, de perpetuar essa cultura, porque a gente sabe, quando a gente estuda a história de Juiz de Fora, que a gente tem uma história muito forte com os imigrantes que chegaram, de diversas nacionalidades. Como o senhor tem feito essa ponte para que a gente faça essa sinergia e mantenha viva essa cultura que entra para dentro da nossa história? Não tem como a gente, né, desvencilhar. Cultura é identidade, né? Se a gente não identificar as identidades, não fortalecê-las, né? É difícil desenvolver um plano cultural para uma cidade como Juiz de Fora, né? Eu reclamo muito isso. Na verdade, a minha primeira lei sancionada há mais de 10 anos atrás foi a que instituía a Semana de Consciência Negra e Cultura Afro-Brasileira, né? Depois fiz uma série de outras incursões. Você lembrou bem essa relacionada à cultura germânica, né? Que reflete a influência da colonização alemã em nossa cidade, né? Não é à toa que o fundador da cidade era um engenheiro alemão, né? Mas identifico e busco realçar a identidade de outros grupos étnicos e sociais presentes em nossa cidade, né? E chamo a atenção do executivo, sobretudo da Funalfa, né, que é a gestora da cultura em Juiz de Fora, para essa necessidade, né? Nós temos que, de alguma forma, identificar aqueles pontos que precisam do apoio, que precisam de uma massagem, né? O ex-ministro da Cultura também usava uma imagem que eu gosto muito. Ele dizia: a gente precisa fazer um doim cultural, né? Massagear pontos que às vezes ficam adormecidos e que precisam ser estimulados para que a cidade como um todo avance do ponto de vista cultural. Sim. A gente tem um potencial muito grande. Eu pego, por exemplo, a festa alemã que teve recente, né? A gente vê que aquilo ali gera também, acaba renda, tem essa movimentação, a questão da gastronomia. Então, a cultura como em si tem um potencial muito grande de alavancar outras áreas, né, vereador? Com certeza, com certeza. Isso é uma outra necessidade que Juiz de Fora possui, articular
os diversos segmentos, né, da vida pública, as diversas áreas da administração, né? Quer dizer, a cultura não pode ser vista também de uma maneira estanque, ela tem relação com a economia, ela tem relação com as formas de a sociedade se expressar e de buscar também o seu sustento, né? Isso é uma constante na nossa discussão, né? No diálogo que a gente tenta travar com o executivo, no sentido de que ele tem essa sabedoria, né? Por exemplo, não é possível fazer uma atividade cultural sem imaginar o seu reflexo na vida econômica. E precisa de fomento para isso. Quantas vezes deve aparecer lá no gabinete do senhor as pessoas que procuram com projetos maravilhosos que precisa fomentar, assim, para ser visto, para que as pessoas conheçam, precisa, infelizmente, assim, de fomentá-los, né? Para ganharem visibilidade, né? Lógico. Esse espaço, durante algum tempo, foi bem preenchido pela Lei Murilo Mendes, que incentivou centenas de projetos sociais e projetos individuais na cidade. Esse ano nós estamos tendo uma edição dela depois de 3 anos ou 4 de paralisação, né? Que denota-se um certo descaso com esse aspecto, né? Com o fomento, com o estímulo aos pequenos produtores, né? A gente lastima, mas é lógico que é sempre necessário olhar para frente. Sim. Vamos esperar que... E propor alternativas, talvez, né, vereador? O senhor também enxerga essas possibilidades de buscar na própria iniciativa privada parcerias, por meio do governo mesmo, ou alguma coisa que fomente para que a gente tenha essa cultura sendo fomentada, para que não se perca isso dentro da cidade, né? Eu acho que tem que haver projetos. Volto a dizer, o debate que a gente tem feito na Câmara cobra muito a apresentação, o desenvolvimento de projetos para se captar recursos, seja na iniciativa privada, seja em outras esferas do poder público, né? Sem criatividade, sem imaginação, né? No desenvolvimento das políticas voltadas para associar cultura, economia, turismo, nós não vamos avançar, né? E eu acho que a cidade está se ressentindo disso, de uma intervenção por parte do poder público, do executivo em particular, que apresente projetos, que galvanize também a sociedade. É preciso que esses projetos naturalmente sejam debatidos com a sociedade e que se busque o suporte necessário para, naturalmente, estender, né, o suporte a essas iniciativas, sem que tudo também dependa dos cofres públicos, né? Nós estamos vivendo um período em que não é possível arrancar do governo, dos governos, todo o suporte financeiro necessário, embora também discuta a necessidade de se devolver o espaço que, de certa forma, a crise fiscal roubou da cultura, né? É uma discussão importante, né? Quer dizer, o impacto que a crise e que as decisões políticas orientadas pela crise fiscal têm sobre a cultura, né? Os orçamentos minguaram, né? Sobretudo em relação à cultura, que já é, digamos assim, a prima pobre, né, das políticas públicas. Sim. No Brasil a gente na cidade e no país. Então, é uma discussão importante, né? Se tiver que cortar, não devia ser na cultura, porque a cultura já tem um quinhão muito pequeno. É um debate digital muito forte, igual quando teve a questão do incêndio, né? Não foi aqui, foi na Europa, do museu, mas assim, é que pessoas às vezes ficam falando, não precisa de fazer vaquinha para levantar a verba para isso. Mas, gente, cultura é história, isso é muito vivo, né? A gente não pode desvalorizar isso. Eu entendo que o momento político é difícil, principalmente no Brasil, e às vezes para o senhor como agente político é difícil, porque se propõe coisas nessa área, vai falar assim, mas e a saúde, né?
a população cobra outras prioridades, mas por outro lado também a gente não pode esquecer disso, mas né, isso é vereador? uma falsa questão, né? Porque a cultura ajuda a saúde mental das pessoas. Sim, né? sim. A saúde física das pessoas. Ela ajuda a economia, como a gente já comentou anteriormente. Eu entendo que o gasto que é feito na cultura é também investimento, né? Então essa distinção que tomou conta do debate público, que alguns gestores apoiaram, de excluir a cultura, diminuir os recursos da cultura em detrimento de outros setores, como eu disse, é uma falsa questão, porque na verdade a gente está empobrecendo a vida da sociedade, e ao fazer isso nós estamos adoecendo os cidadãos, né? E diminuindo também o potencial econômico de uma cidade, de um estado, de um país. Até mesmo como promotora de justiça social, por exemplo, eu gosto muito de tomar como exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil e eu entrevistava brasileiros que vinham de comunidades que se destacavam na cultura, dançarinos, em Nova York, em Boston, no teatro, que foram fomentados. Para isso, foi fomentado lá na comunidade algum projeto que despertou neles o sonho que eles seriam capazes de alcançar. Então eu acho que é muito disso, da gente levar para a comunidade um empoderamento no sentido de que eles podem sonhar, e que às vezes aquela cultura da comunidade ela é representativa, ela precisa ser vista fora também. O senhor pensa dessa maneira? Lógico, eu acho que nessa missão de fomentar a cultura, um olhar muito especial tem que ser voltado para a periferia, né? Ou para as periferias, né, da cidade, que são também diversas. E tendo como visão a ideia de que a cultura e os fazeres artísticos, eles também são profissões, né? As pessoas podem e devem viver de cultura, de arte, né? Devem ser estimuladas a, digamos, desenvolverem projetos de vida nesse sentido. Não podemos discriminar. Isso é uma coisa. Você começou citando, né, a importância do samba. A gente sabe muito bem que há 100 anos atrás o samba era visto como uma ocupação, ou uma desocupação, né? Como uma coisa menor, como uma coisa de marginais, né? Assim como outras manifestações artísticas, né? Até algumas eruditas, né? Eram vistas de forma preconceituosa pela sociedade, pelo status quo. Nós temos que romper de uma vez por todas essa visão míope do processo social. E o samba que tem uma qualidade musical riquíssima, que é reconhecido lá fora, né? A gente tem em Juiz de Fora um cenário muito favorável nesse segmento, né, vereador? Mas um pouco esquecido. Né? Eu digo assim, temos aqui sambistas famosos que são da região, Com certeza. Outro dia a gente estava fazendo uma espécie assim de relação de sambistas, de grandes nomes da música, que nasceram em Juiz de Fora, né, da música popular, ou então na região, né, da Zona da Mata. É uma coisa assim impressionante a contribuição que nós demos, né, para a cultura nacional, cultura popular, às vezes esquecida, né? Nós mesmos nos surpreendemos quando a gente faz esse tipo de reflexão, rememora aqueles autores que tiveram não só o seu nascimento, como a sua formação em Juiz de Fora. E pode ser assim com inúmeros outros que estão espalhados pela cidade, nas suas periferias. Sim, né? Na periferia eu acho que a gente tem visto um movimento muito grande musical por meio do hip hop, né, dos rappers, que tem surgido lá, que tem sido às vezes denúncia
e tem tido qualidade musical, tem tido um espaço, uma voz ativa, um lugar de fala, como se diz, né? Eu acho importante isso também, valorizar essa música que sai ali da periferia como uma representatividade de cultura, como voz da periferia. Lógico. Eu acho que já há algum tempo, né, o discurso ganhou uma importância também dentro do espectro do fazer artístico e cultural, né? A utilização de formas até então desconhecidas ou menosprezadas, digamos assim, né? Até por gente que faz cultura, essa emergência é uma coisa importante, porque é a emergência também dos setores sociais que buscam serem ouvidos, né? Então não tem a menor dúvida de que a cultura hip hop, da maneira como ela vem sendo desenvolvida no Brasil, né? Se misturando ao samba, se misturando a outros ritmos, né? Se abrasileirando, é uma coisa muito, muito positiva. E como expressão também de indignação com os preconceitos, com a discriminação, com a desigualdade social. Essas coisas estão juntas. A música tem esse poder, né? No samba também era assim, sempre foi uma denúncia, uma explicação do momento que se estava vivendo, né? Lógico, é a maneira como a sociedade encontra de vazar os seus sentimentos, as suas angústias, né? A arte é insubstituível, né? Por isso que nos indigna muito quando a gente se depara com uma situação de corte nos orçamentos dessa área cultural. Há quanto tempo, eu falo isso porque foi uma constante nos debates que desenvolvíamos na Câmara, né? A FUNALFA ficou praticamente paralisada. Chegou um momento que a gente dizia, para continuar desse jeito, talvez seja melhor fechar, né? Porque está se investindo apenas na atividade meio, ou seja, só no sustento daquela máquina, sem produzir o fomento à cultura. O importante é isso, é que a atividade do poder público seja voltada para estimular permanentemente a sociedade, identificar suas manifestações, estimular aqueles setores que não têm a facilidade de, por meio do mercado, se estabelecerem, né? Tem alguns setores da música, ou do teatro, ou da dança, têm um financiamento privado. Conquistaram, digamos assim, por uma série de fatores, essa facilidade. Outros não, outros precisam ser resgatados. E eu acho que é isso que Juiz de Fora precisa cada vez mais. Você falando de comunidade, qualquer projeto que sai da comunidade precisa do recurso mesmo, né, vereador? Lógico. Um pouquinho que seja é multiplicado, porque aquilo gera uma sinergia, as pessoas se mobilizam, se entusiasmam, buscam outras formas, né, também de sustento. Então é uma necessidade permanente, né, a presença do poder público selecionando, identificando aquilo que precisa desse estímulo, né? Saindo um pouquinho da música, falando dessa questão da literatura, o senhor tem o projeto Farol do Saber. Explica para nós como é que ele funciona. Na verdade foi uma iniciativa de 20 anos. Nós estamos agora prestes a completar 20 anos de existência, digamos assim, da ideia do Farol do Saber, quando ele começou a ser gestado e construído fisicamente. Nós transformamos aquilo que seria uma sede de uma associação comunitária no bairro onde eu nasci, me criei e vivo, no bairro Monte Castelo, que tem uma relevância... É uma comunidade grande lá, né, vereador? Grande, não chega a ser o maior bairro da cidade, né? Mas é um bairro que tem uma história muito rica, né? Se iniciou lá no século passado como fruto desse processo de industrialização de Juiz de Fora. Tem expoentes culturais importantíssimos. Isso me inspirou, assim como meus companheiros, né, à frente da Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro,
há 20 anos atrás, iniciar a construção do Farol do Saber. Em 2002, nós inauguramos a Biblioteca Comunitária Pedro Nava. Rapidamente deu frutos, né? E com essa visão, né, de integrar a cultura erudita à cultura popular, porque o espaço lá depois foi complementado com uma sala multiuso, um auditório que nós utilizamos para fazer exposições, projeções, debates, né? E tem funcionado de maneira muito, eu diria assim, muito estimulante, muito prazerosa, né? A minha principal alegria na vida foi ter contribuído, ter participado, ajudado a gestar e a gerir essa atividade social que acabou se tornando, em 2005, um exemplo, né, para outras cidades do Brasil e do mundo, que nós obtivemos da Unesco o certificado de tecnologia social. É uma conquista não só da comunidade de Monte Castelo, como de Juiz de Fora, que sempre apoiou a nossa iniciativa, nos acolheu. Nós tivemos várias vezes apoio da Lei Murilo Mendes, é importante que se diga isso. Temos uma parceria permanente com instituições da cidade, como a universidade, né? E nos mantivemos firmes e fortes, enfrentando todo tipo de desafio ao longo desses anos, né? Nos reinventando também, abrindo espaço para as mais variadas formas de manifestação artística, né? Estimulando o fazer artístico dentro do próprio bairro. É uma ideia que pode, inclusive... Imagina espalhar em todos os bairros, né? Assim, não é? Seria bacana, a minha vontade, assim. Um pouco do meu trabalho é voltado para estimular, né, a existência de outros faróis do saber pela cidade, né? Não necessariamente com esse nome. Nós já temos vários pontos de cultura, né? Mas volto a dizer, esses pontos de cultura precisam ser estimulados e apoiados. Juiz de Fora precisa ser olhada assim, com um olhar muito cuidadoso, porque a gente tem tanto potencial aqui, a gente tem produção na comunidade, a gente tem a Universidade Federal, né, vereador? Então, assim, é preciso que o poder público mesmo realmente faça essa ponte, essa sinergia para que a cidade tenha a valorização do potencial que ela tem, né, na área de cultura, eu acredito. Essa integração, Sim, né, entre instituições, são poderosas, são instituições que movimentam muitos recursos, sejam financeiros ou recursos humanos, né? Eu acho que nós temos que tirar mais proveito disso, né? E integrar mais a população, sobretudo os mais pobres, a essa estrutura cultural e educacional que existe na cidade. É uma pena ver bairros hoje inteiramente apartados de oportunidades no âmbito público, né? Nas instituições. Acho que é uma necessidade da intervenção de todo homem, de mulher, né, que fazem política, ter em mente a necessidade de integração, de aproximação com os mais necessitados, aqueles que têm uma dificuldade maior, uma desvantagem em relação a outros grupos sociais em nossa cidade. Eu acho que esse é o maior desafio. Como representante do poder público, como é que o senhor tem feito isso? É difícil lá dentro da Câmara convencer os demais dessa visão? Como é que tem sido? Não, os vereadores em geral são abertos para essa discussão. Mas os vereadores, eles têm pouco poder, né? Assim, no sentido de a gestão é feita pelo executivo, né? A partilha dos recursos públicos praticamente um poder discricionário do executivo. Então, a Câmara, por mais que se esforce, ela tem limitações sérias nessa área. As leis são aprovadas, via de regra, com o apoio
dos vereadores, quase todas que eu aprovei, se não todas, tiveram apoio unânime, né? Mas são dois movimentos, um de elaboração e aprovação da lei, o outro de aplicação da lei, né? Distintos, cada qual com a sua dificuldade. A aplicação é sempre mais difícil. A prática mesmo, né? Que é um debate que em outras áreas a gente também tem feito aqui por meio do Câmara Discute. A gente falou semana passada sobre o plano diretor, assim, é bacana, mas precisa sair do papel, começar a ser executado, né? Que Juiz de Fora tem essa característica, né? Faz muitos projetos, muitos planos, excelentes no papel, mas pouco efetivos, né? Se destaca, se retira alguns aspectos que de alguma forma são de interesses dos grupos privilegiados da cidade e se deixa num segundo plano aqueles que, quem sabe, serviriam ao conjunto da população. Preciso repensar. Vereador, muito obrigada pela participação, foi um ótimo debate. Falar um pouquinho sobre cultura popular em Juiz de Fora é muito importante, né? Eu que agradeço a gentileza do convite, né? A identificação do meu trabalho como sendo um trabalho de relevância para esse segmento, né? E quero parabenizar aqui também pela iniciativa do programa, de entrevistas, de estimular o debate, né? É sempre importante que a gente tenha uma TV pública como a TV Câmara voltada para a discussão e para a reflexão crítica dos nossos problemas. Ela tem que ser utilizada como esse canal, né, vereador, assim, de trazer, suscitar o debate para que a sociedade tenha uma opinião pública, mas com o respaldo da informação, da cultura, da educação, né? A gente precisa fazer essa ponte. Lógico. Vocês estão de parabéns e tem aí meus aplausos e meu apoio para seguirem firmes nessa missão. Obrigada.